Você sabe que eu tive essa conversa quando ele era ainda comentarista, e por isso eu estou muito à vontade para falar aqui, teoricamente, publicamente, né? Com o Pedrinho. Eu falei, Outro Pedrinho, irmão nosso. maravilhoso, cara sensacional. Beijo, Pedrinho. Oh, eu torço muito por ele. Pô, mais bomba que a faixa de gás agora também tá. Não tá. Não. É. Porra, Não tem botão que resiste, não, estoura não todos. tem, não tem. Aliás, tá tem aqui, ó. vários amigos nossos que realmente deram. Porra, Fábio Luciano também tá. Porra, o homem mais forte. Capita. É. Não, sei que tá falando. É, porque ele é bravo pra cá. O Capita ficou um ano sem falar hoje comigo. de manhã. Capita? Ano. Você sabe dessa história? Ou... É que eu vou esquecer o nome do governador da Bahia lá. Porra, meu. Mas eu... Não, deixa pra lá, vai. Porque ele ficou um ano sem falar comigo. Se eu falar de novo, é capaz de ele ficar mais um ano. Mas já voltou. Já voltou, tá graças a Deus. Maravilhoso. Tem coração gigante. É, coração. Mas ficaram muito fortes. Eu falei pro Pedrinho, falei assim, Pedrinho, você é o cara que eu ouço falar de futebol, eu aprendo assim com as... Mas você sabe para quem você está falando? Porque quem vê televisão, primeiro você tem que partir, quem vê televisão. Isso aí é um estudo, né, que vocês têm lá, que é mais de 40 anos, predominantemente classe C e D. O pessoal que está te ouvindo, ele não está entendendo o que você está falando. Eu vou à loucura com o que você está falando, né? Mas gosto muito, tal. Mas você sabe para quem que você está direcionando o teu comentário? E a gente teve essa conversa aí, foi muito bacana e tal. Porque tem uma coisa que é falar de futebol e fazer televisão, né? Que eu acho que entra também no tamanho do teu comentário, ser mais sucinto, ser mais... Então, acho que tem muito isso também, que às vezes o pessoal não entende, né? Eu acho o Pedrinho um craque. Craque. Eu adorava ele como comentarista, ele optou por seguir outro caminho, tá lá nessa luta para reerguer o Vasco e tem competência de sobra para fazer isso. Mas é muito disso, né? Você tem que entender o público, a faixa etária, como é a comunicação, entender que o comentarista não é estrela. E aí não estou falando nada a ver com o Pedrinho, tá? Tô falando de uma maneira geral, o Pedrinho é meu irmão e jamais criticaria ele publicamente, até porque, de novo, acho ele ótimo. Mas você tem que entender que a grande estrela de uma transmissão é o narrador. É ele que passa a emoção através da narração dos lances, o grito do gol, ele que tem os textos foguetes, ele que tem que dar deixa. Então, assim... Tá contando a história, né? Ele tá contando a história. E você tem que aproveitar as brechas, aproveitar quando ele te pergunta para trazer um comentário mais técnico e que seja de fácil entendimento para quem está do outro lado da tela. Eu também acho isso aí. Ó, você tem umas coisas assim de dificuldade que eu vou falar aqui, eu acho que talvez, não sei se eu vou me fazer entender. Mas você, o Kaká, você vai me ajudar com mais nomes, que são pessoas que entraram, que venceram no futebol, como exceção, né? Que são pessoas que a gente se acostumou a ver ali na base, de pessoas que a única opção era dar certo no futebol. Você lembra de mais nomes? Eu acho que talvez o meu caso lá atrás e o Kaká mais recente sejam os dois principais. Claro, vou lembrar de outros, mas a gente vem de uma família de classe média, né? Meu pai era médico, minha mãe professora. O que eu falo é que assim, eu não jogava por um prato de comida, eu jogava por um sonho. Então, enquanto a maioria dos meus colegas de time, meus companheiros de profissão, pegavam 3, 4 conduções, moravam na concentração, tinham o futebol como sobrevivência, eu tinha outras opções. Agora, quem me conhece sabe que eu tinha oportunidades talvez maiores do que os meus companheiros de time. Mas eu nunca pensei em fazer outra coisa da minha vida que não fosse ser jogador de futebol. Comecei com 5 anos de idade, né? Joguei salão, fiz base, toda a base no São Paulo, abri a mão de colégio, estudava de tarde, fui estudar de manhã, saí de manhã, fui estudar à noite, abri mão das festinhas de final de semana, do Natal com a família, porque eu tinha um propósito, eu tinha um objetivo na vida, que era me tornar jogador profissional, que era um dia defender as cores do São Paulo, chegar numa seleção brasileira, jogar fora do país. Então eu olho para a minha carreira com muito orgulho de tudo que eu conquistei. E sempre falo isso nos meus comentários. Tão importante como a forma como você começa é a forma como você termina. A porta de entrada tem que ser tão larga quanto a porta da saída. Porque quando você chega, todo mundo te abraça, todo mundo está feliz com a tua chegada. A forma como você lida com esse processo diz muito sobre o teu caráter na maneira como você sai do clube. E eu hoje posso dizer que todos os lugares por onde eu passei, eu saí pela porta da frente. Por quê? Você pode achar que eu não era tão bom,
você pode achar que eu não deveria ser titular, você pode achar que tinham jogadores que mereciam a seleção mais do que eu. É um comentário, é um direito, é uma interpretação sua. Mas você nunca vai me ver fazendo sacanagem, você nunca vai me ver roubando dentro de campo, dando migué, me escondendo para não receber a bola, me escondendo do departamento médico. Eu era o cara que deixava tudo em campo. As coisas às vezes aconteciam, às vezes não davam certo porque é da profissão. Mas eu sempre fui um cara que deixei tudo em campo. E eu acho que é isso que o jogador tem que fazer. Tem que honrar a camisa que ele está aqui vestindo. O torcedor tem que olhar para campo e falar, pô, esse cara me representa. Independente dele ser bom, dele ser ruim, dele ser melhor condição social ou pior, cara, eu me identifico com esse cara. E graças a Deus a minha relação com a torcida sempre foi muito boa. Às vezes a bola não entra, a torcida pega um pouco no teu pé, faz parte. Mas nunca faltou empenho, nunca faltou muita entrega da minha parte. Mas no começo, talvez eu acho que até pela parte técnica apurada que você tinha, e eu vi que eu enfrentei você no futsal, e eu sabia que você era bom, porque quando você está no campo, na quadra, não tem o olerite ali, né? Esse cara é bom, esse cara eu tenho que bater mais, eu tenho que bater menos. No meu caso, era a minha avaliação, eu tenho que bater você mais. Era habilidoso. Eu sou um personagem, jogava pra caramba. Salãozinho aqui, adorava uma caneta, e aquela metida de bola, sabe que você olha pra lá e mete aqui? Mas a gente, lá na hora que tá valendo, não tem nada disso. Mas na sua chegada, por exemplo, você, acho que você era sócio do São Paulo desde sempre, né? Já nasci sócio do clube. Do São Paulo. Então, quando vem do social, o pessoal já, porra, não sei o quê. No começo ali, você teve dificuldade ou você conseguiu, assim, com o teu carisma, com a tua verdade, você conseguiu conquistar os caras? Eu sei que você levava os caras para ir comer na tua casa, para tomar lanche na tua... Como é que foi esse começo ali? Foi difícil? Não, foi muito tranquilo. Primeiro porque na primeira peneira, quando criou o São Paulo Amador, eu já fazia parte daquele grupo, porque era a base do social. E aí eles iam fazendo as peneiras pelo Brasil, iam olhando os outros jogadores e iam melhorando a equipe. Mas eu participei do primeiro time do São Paulo e me mantive até chegar ao profissional. Mas você me conhece, eu sou um cara muito simples, eu não tenho frescura comigo. Você não chegou depois, né? Você chegou... E assim, cara, quando eu olhava alguém, e se eu morava perto do estádio e eu tinha o privilégio de morar com a minha família e de poder comer uma comida diferente e poder ter um lazer diferente dos outros, e eu via aqueles meninos morando na concentração, eu pegava eles e levava para minha casa. Por quê? Porque eu achava que era o mínimo que eu podia fazer, eram meus amigos, eram meus companheiros de time. Por que não estender essa amizade para fora das quatro linhas? Isso me fez, e não foi uma coisa pensada, foi uma coisa muito natural, ser muito bem aceito pelo grupo. Eu era um cara que eles me enxergavam não como o Caio que veio de uma família diferente, era o Caio que era mais um como eles. Então, assim, a minha aceitação no futebol sempre foi muito bacana. Teve muita gente que achou que eu não ia chegar? Teve. Teve muita gente no final da minha carreira que falou, ele não quer nada com nada porque já conquistou tudo na carreira? Teve. Fala o nome, fala o arroba agora que a gente vai invadir. Não. Teve muita gente nesse início que falou, filhinho de papai, na primeira dificuldade ele vai largar? Teve. Isso era um estímulo, isso era um incentivo para eu mostrar de que eles estavam errados. Você estava muito certo do que... Nunca tive dúvida. Caraca. Era meu sonho de moleque, era meu plano de vida, eu era aquele moleque que jogava no salão do São Paulo e treinava até 10 horas da noite, e quando tinha o jogo do profissional no Morumbi, eu ia para fora do estádio ver pelo quadradinho os meus ídolos jogando. Então, assim... Tipo quem? Tipo o Miller, tipo o Zete, tipo o Cafu, tipo o Raí, tipo o Zico, que é uma das minhas grandes referências. Não, o Zico você não via no quadradinho. Tinha um quadradinho ali no estádio, porque senão você tinha que pagar o ingresso para entrar. Tá. Então a gente olhava pelo estacionamento. Que você falou dos caras do São Paulo, né? Porque eu era do São Paulo, mas Careca, que é outro... Eu tive dois grandes ídolos na minha infância, o Zico e o Careca. Esse Careca? Tinha um pouco mais de cabelo do que ele. Eu sei que também não, porque a hora que você apareceu, ele falou... Eu sei justo a homenagem. Esse Careca já é do Fred, você não se mete com o Não, quem caseiro tá falando dos é você, outros. eu tô quieto. Mas eram dois caras craques e que tinham um comportamento que eu me identificava muito, sabe? De respeito ao torcedor, de bons exemplos para a molecada, e eu era um dos moleques. Entrega dentro e fora de campo. E aí, quando você vira profissional, depois vai trabalhar como comentarista na televisão e os teus ídolos viram seus amigos, é muito gratificante, né? Então poder ter o Zico e o Careca no Caioba Soccer Camp, poder receber uma ligação no dia do teu aniversário desses caras
que eram os meus ídolos de infância, te dando os parabéns, e ainda não cai a ficha. Uma vez eu estava com meus pais, com a minha esposa, com as crianças no aniversário, o Zico me ligou, eu desliguei e falei, cara, o Zico tá me ligando para me dar parabéns. É surreal, né, onde a gente consegue chegar. Você largou o salão com quantos anos? 16 para 17, 16 anos porque o São Paulo me obrigou. Porque eu fazia São Paulo Social, São Paulo Amador, salão pelo Paineiras nessa época, eu estava no Paineiras, tinha saído de São Paulo, e Copa da NAP pelo colégio. É, isso que eu ia falar da escola. E aí o São Paulo falou, agora tá ficando sério, você tá ganhando cada vez mais espaço, preciso que você se dedique só ao campo. Aí eu tive que abandonar tudo e larguei o salão. E tem uma coisa, o Pokémon, você pode botar a foto aí, e bonito, né? Porque o feio... Não, estou falando em causa própria. O feio, é tudo bem, o feio, ele só tem que jogar bola. Mas o bonito tem mais oportunidade. Você estudava num colégio bom, né? Qual colégio? Coridômos, pô. Coridômos, hoje em dia não tem, né, ô careca, você sempre fala isso, não tem mulher feia, tem mulher pobre, que a gente fala. Que as bonitas, elas... Não, falou. As bonitas, elas vão fazendo... Eu vejo eu fui treinador da GB 23 anos. A GB não tem feia, meu amigo. Elas vão reformando ali, pegam põe uma teta, põe uma coisa. O Caio nunca falou isso. Mas o Caio era bonito. Então você jogar bola o fim de semana inteiro, para quem é feio, é a única coisa que tem. Mas pro bonito, ele vai deixando, né? Sabe, uma transa. Sim, mas uma mulher é uma coisa que... A gente gosta mais de futebol. A gente começou a jogar futebol por causa da mulher, para ver se... Não é mentira. Mas ele era muito foda. Eu tava placar do cara até hoje. Aquela lá, essa aí que eu botei a foto A placar? do bonito. É? Aquela dos ursinhos ou a dos... Você fala da música do... Last Kiss Pearl Jam? Essa é. Você sabe que no dia do rock, todo dia dos namorados e dia do rock, eles invadem as minhas redes sociais falando de Pearl Jam e Last Kiss. Esse é o único defeito que eu vejo em você, que é... né? Que é não é nem de ser bonito, é de ser do rock. Mas era você abrir a mão de meninas também, né? Porque eu vivi isso sendo feio. Uhum. Eu jogava campo, salão, escola, o cara indiano, eu jogava no indiano, que era forte o campeonato interno lá. Era bom pra caramba. Jogava o interclubes, no interno e no interclubes. O indiano dava trabalho pra gente. Você tinha tempo pra cagar, que falavam. Já com, né? É? E aí, só que eu não tinha as mulheres. Você abria a mão de menina, você via os teus amigos indo pra festa, pro bailinho, dança da vassoura. Eu conheço um amigo que casou com a vassoura. Você abre... Não, olha, dá pra conciliar, meu. Dá pra você fazer tudo, dá pra você aproveitar. Claro que quando você tem um objetivo, e o meu objetivo muito claro era ser jogador de futebol, você tem que abrir mão de outras coisas. Então tinha festa de sexta-feira que eu não podia ir, tinha bailinho, né, na nossa época de moleque, de sábado, que todos os meus amigos estavam, e aí você chavecava a menina a semana inteira, pensando no final de semana. Chegava no final de semana, o São Paulo falava, ó, tem jogo em Divinópolis, no interior de Minas. Vocês vão ficar 5 dias lá. Mas assim, não é como é hoje em dia, 5 dias ali. Escola, colchão no chão, todo mundo dentro de uma sala de aula. Você tinha que levar o prato e o bandejão. Tem que levar, você que levava. E aí, né? Então assim, cara, faz parte. E o teu amigo ainda pegava quem que você tava querendo. E aí você não tinha, na época não tinha nem celular ainda. Nada. Então um computador é uma invenção depois que a gente virou profissional. Então você chegava na segunda-feira no colégio, na terça, na quarta, e falava, pô, e aí, como é que foi e tal? Pô, alguém pegou ela? Pô, ela ficou com alguém? Então, assim, eu acho que, eu falo muito disso, nada vem por acaso, você tem que se entregar. E se você achar que só o talento vai fazer você vencer na vida, você está completamente equivocado. Você gostou da resenha? Então se inscreve aqui, porque vai ter mais vídeo no canal. Vou deixar mais 2 vídeos para você ver, hein?